Bom, vamos reagir aqui a um vídeo do Brasil Paralelo. Eles dizem que o comunismo não existe no Brasil. E vamos lá, eu já assisti esse vídeo, é bem bosta, mas vamos lá. O Brasil tem cinco Deixa eu partidos. voltar que o áudio O Brasil atrasou. tem cinco partidos que se declaram comunistas. O PCdoB, que tem quase 400 mil filiados, o Partido Comunista do Brasil. O Partido Comunista Brasileiro, o velho PCbão. O PSTU, o PCO e o recém-criado Unidade Popular. É verdade que a maioria deles são absolutamente irrelevantes no espectro político brasileiro, mas, como eu já disse, o Partido Comunista do Brasil é um partido de peso. Falamos agora de Orlando Silva, que foi ministro dos esportes. Talvez você lembre dele, dessa reportagem da revista Veja, denunciando que ele recebia propinas na garagem do prédio do Ministério. Depois dessa reportagem, Orlando Silva, claro, deixou o Ministério. Não é só isso. Não são só os cinco partidos que se declaram comunistas. Não disse nada de muita coisa não, tá? Porque, tipo assim, a existência de cinco partidos não significa que exista uma ameaça comunista. E não, o que dizem não é que não existe comunismo. Não existe uma ameaça comunista. Por que isso não existe? Cinco partidos não fazem uma ameaça comunista. 500 mil pessoas não fazem uma ameaça comunista. Né, que ele falou que são 400 mil filiados, sei lá o quê. Eu já tô arredondando para cima. Um ministro comunista não faz ameaça comunista, tá? Porque não importa ter um partido, cinco partidos, um ministro. O que importa para uma ameaça real comunista é o povo ser comunista. E nós temos um número inexpressivo de pessoas comunistas no Brasil. Então, sim, você tomar políticas com medo do comunismo são simplesmente uma falácia para que se abra as portas para políticas autoritárias, que é claramente um legado histórico da ditadura militar. Claramente, uma repetição do que eles faziam lá, a mesma retórica. Não existe ameaça comunista no Brasil. Não existe. Comunismo O existe. PT é um partido. Assim como existe anarquismo, por exemplo, o anarquismo também não está ameaçando ninguém hoje em dia. É triste, mas é uma realidade triste, mas é verdade. Não ameaça, tá? Não ameaça. Partido que muitos diriam não tem nada a ver com o comunismo, é um partido de uma esquerda moderna. E sobre o PT, né, que eu acabei cortando um pouco, ele falou que o PT, alguns dizem que não tem nada a ver com o comunismo. Tanto não tem a ver com o comunismo que os empresários no governo do PT lucram pra caralho. Esses dias não, faz um tempo eu vi o MBL levantando dados sobre o lucro dos banqueiros no governo do Lula, como se isso fosse a coisa mais nova do mundo. Tipo assim, olha aí o tanto que os banqueiros lucraram no governo do Lula, sabe? No governo do PT em si. E não só o Lula, porque o Lula não é o PT, né? Tem esse problema também. Muita gente fica pessoalizando o partido que não é só uma pessoa, tá? Obviamente, né? Mas pra direita algumas coisas óbvias devem ser ditas novamente. Então, se o PT fosse comunista, não estaria nem no poder, gente, pelo amor de Deus, mas vai. Ele vai fazer uma associação muito chula, tipo, muito nada a ver, mas vai. Democrática, o PT tem um acordo de relações próximas com o Partido Comunista Chinês, como o próprio site do PT anuncia e como Lula da Silva, ele mesmo, se orgulha de dizer: meu partido tem uma relação muito próxima com o Partido Comunista Chinês. A China é uma das maiores economias mundiais. Eu tenho várias críticas à China. Não gosto do modelo chinês de verdade. Não sou muito fã. Apesar de ter seus méritos, principalmente históricos. Porém, é uma questão diplomática, cara. É uma questão diplomática, é simples. Forte relação com o Partido Comunista Chinês. Não é só o PT. O PDT, em viagem recente do deputado federal Paulo Ramos, foi à Coreia do Norte falar em abrir uma parceria com Kim Jong-un. Certamente esse deputado não tem nada a ver com o comunismo, é um grande democrata e defende o sistema da Coreia do Norte. Então tem um deputado que defende... Cara, não é só ele não, tá? Tem mais, inclusive. Mas isso não quer dizer que tem uma raça comunista, como eu já expliquei. Tá?
apenas por acidente, deve ter se confundido com a Coreia do Sul. O comunismo não existe no Brasil, nem nos 5 partidos que assim se declaram e nem nos outros que têm aliança com o Partido Comunista Chinês e com a Coreia do Norte. Isto tudo é fantasma do bolsonarismo. Além das relações partidárias próximas, Lula foi a um evento do Foro de São Paulo. Esse mesmo Foro de São Paulo, que não existia, que também era uma fantasia, um fantasma criado pela oposição, e Lula, numa reunião do Foro de São Paulo, se orgulhou de ser chamado de Bom, qual que é a questão do Foro de São Paulo? Até certo ponto, isso era sim uma teoria da conspiração, porque não se tinha provas. A partir do momento que se teve provas, deixou de ser. É assim que funciona. Quando você levanta uma hipótese, até que você não tenha provas, ela é meio que teoria da conspiração. Ah, mas eles acertaram. Beleza, então eles estavam certos, mas até certo ponto era chamado de teoria da conspiração porque não tinha prova. Então é isso, cara. Vai dar pausa, porra. Nós não somos vistos pela extrema-direita fascista, nem do Brasil e nem do mundo, como organizações democráticas. Eles nos tratam como se nós fôssemos terroristas. Ele nos acusa de comunistas, achando que nós ficamos ofendidos com isso. Nós não ficamos ofendidos. Nós ficaríamos ofendidos. Nós ficaríamos ofendidos se nos chamasse de nazista, de neofascista, de terrorista. Mas de comunista, de socialista, nunca. Isso não nos ofende. Isso nos orgulha, muitas vezes. Cara, muitas vezes. Então, né, tipo, eu acho que, sei lá, isso é um bagulho complicado do Lula dizer. Não é uma declaração tão simples, porque de comunista e socialista o Lula tem nada, né? Socialista, muito, muito, muito pouco. De comunista ele não tem categoricamente nada. Então, eu acho engraçado ele dar esse tipo de declaração, porque pode até parecer algo que ele quisesse ser mais de esquerda, quisesse ser socialista ou qualquer coisa assim, mas não pudesse ser tal, exercer tal posição, justamente por ser presidente ter que jogar o jogo da burguesia. Então me parece bastante, talvez seja isso. E novamente mostra o tanto que o comunismo tem muito pouco influência, a ponto de que mesmo vamos supor que o Lula seja comunista, ele não consegue exercer isso no mandato dele de forma nenhuma. Que ele seja socialista. Ele não está exercendo socialismo no governo dele. Então isso mostra como que essas duas coisas estão extremamente fracas no Brasil. E muitas vezes... E sim, comunismo comunista não é motivo, não é algo que é um xingamento. Que é uma teoria muito bem desenvolvida, é uma teoria muito importante para a história do mundo, é uma teoria muito boa, que eu discordo bastante em alguns pontos, porém sim, é uma teoria muito boa, respeitável, inclusive muito respeitável, diferentemente desse neoliberalismo, diferentemente do neofascismo, do nazismo, neonazismo. Então, até aí ele não tá falando nada demais não, tá? Nós sabemos que merecemos esse tratado. E, claro, além disso, temos o episódio de Flávio Dino. Flávio Dino, ele mesmo se declara um comunista, graças a Deus, como você verá no próximo vídeo, e também se declara um marxista-leninista, como você verá no vídeo seguinte. Senador, mas o senhor é comunista? O senhor se declara comunista? E o que é ser um comunista no ano da graça de 2019? Eu sou comunista, graças a Deus. Acho que essa já é uma resposta para ti. Em primeiro lugar, é preciso você ser coerente, né? E eu sou uma pessoa coerente com meus princípios, com meus valores, com as minhas ideias. Em segundo lugar, obviamente, como um socialista, um comunista, marxista, eu faço aquilo que Lênin recomendava, análise concreta da situação concreta. Da boca de Flávio Dino para a boca de Lula da Silva. De novo, você está falando sobre um comunista que não gera ameaça comunista e que também me questiono o quão comunista esse cara é, ou quão comunista ele anda sendo em seu governo. Porque, honestamente, não tem lá, em seu governo não, né, em seu mandato, não estou vendo muitas posturas comunistas, marxistas, leninistas não, cara. Assim, tá bem de pau mole no mínimo, vai.
orgulhoso de colocar um ministro comunista no STF. Vocês não sabem como eu estou feliz hoje. Pela primeira vez na história deste país, nós conseguimos colocar na Suprema Corte desse país um ministro comunista, um companheiro da qualidade do Flávio Dino. É claro que para a turma que diz que isso tudo é uma... Olha, isso sim, é uma coisa que seria bom, mas tipo, é que eu questiono justamente o quanto que esse cara tá sendo comunista, viu? Porque, sei lá, mano, não tem muita coisa que ele tá fazendo. Mas sim, isso seria algo bom de se fazer, ao mesmo tempo algo não muito expressivo, honestamente. brincadeira, uma fantasia e um fantasma, nada disso tem o menor significado. Nada disso é suficiente para dizer que há comunismo no Brasil. O que o jornal O Cara, de Globo... novo, o problema não é que não exista comunismo. Nós temos comunismo, mas não existe ameaça comunista, cara. Tem uma diferença daí. Obviamente, também replicou. Lula estava apenas brincando. É claro, porque tudo isso é uma mera brincadeira. Tudo não passa de um grande fantasma. Fantasma dessas pessoas que são teóricos da conspiração. É uma grande teoria da conspiração. Veja o que diz Orlando Silva. Sim, você dizer que existem forças articulando uma revolução comunista no Brasil é uma teoria da conspiração, porque o movimento anda bem desorganizado, na real. Então, sim, Que chega a dizer que, veja só, essa direita revosa, inclusive acusa Chaves, Hugo Chaves, de ser comunista. Uma grande injustiça com um líder que Barroso diz ser de direita. A minha visão do Chaves é um tiranete de direita. Sempre achei isso e continuo achando, nunca consegui entender por que a esquerda brasileira se identificava com a Venezuela. Quem seria capaz de... Bom, a questão da Venezuela é complexa e aí eu não entendo muito, não estudei. Eu vou recomendar o vídeo do Ian, que ele fez sobre Venezuela, que aí você vai lá entender. Se não me engano, tem uma questão socialista, mas é aquele tipo de socialismo que não é um socialismo teórico, tá? É um socialismo diferente. Também não gosto, não acho que é um líder que a gente deva se identificar. Diz dizer Barroso. Só ele mesmo. Hugo Chaves. Soy socialista, bolivariano, cristiano. Cara, qualquer um pode ser qualquer coisa, isso não faz a pessoa ser essa coisa de verdade. E, de novo, é como eu falei, é um tipo de socialismo, isso não quer dizer que seja o mesmo tipo de socialismo que eu defenda, que você provavelmente que me assiste defende. Então, existem vários tipos de socialismo, isso é a mesma coisa. Cara, se for pegar isso aí, vocês estão fodidos também, né? Porque o tanto de conservador que se autodeclara conservador e que diz um monte de coisa que eu tenho certeza que eu espero que vocês não concordem, né? Então isso não faz com que só por você ser conservador você tenha que apoiar tudo que todos os conservadores fazem e dizem. Mas também eu acho errado você querer limpar a barra dos outros caras, tipo, o cara que é socialista, você querer chegar e dizer, não, esse cara aí não é só porque ele fez merda. Não, ele é, vamos assumir isso aí, ele é, isso não diz nada sobre a gente. O ponto é esse. Dá play, desgrama. Y también marxista. Y también marxista. Então tá aí. Aí eu o já próprio acho que Chaves, não, viu? seus- Isso aí, justamente pelo que eu lembro do vídeo lá, ele não aplicou muita coisa do marxismo, não. De novo, se dizer marxista, qualquer um pode se dizer, cara. A coisa que mais tem é nego no Twitter hoje em dia se dizendo marxista-leninista por causa dessa onda que teve. O cara nunca encostou num livro do Marx, do Engels, do Lenin, não tem a menor ideia do que defendem e tá se dizendo marxista-leninista. Então isso não quer dizer porra nenhuma. Socialista, bolivariano, cristão e marxista, claro. A maior prova disso é que vocês cristãos devem dizer que ele é um falso cristão. Mas ele tá se dizendo cristão. Ué. Talvez na fantasia o marxismo não tenha nada a ver com o comunismo. A verdade é que no Brasil houve um grande esforço para fingir que o bolsonarismo é um sistema fascista em crescimento e que não há qualquer ameaça de comunismo no país. Bom, me diz aí uma grande manifestação comunista que a gente teve recentemente. Bom, tive que sair aqui rapidão, mas voltando. Qual foram as grandes manifestações comunistas que nós tivemos? Grandes protestos, assim, sabe? Tipo,
Qual foi a última invasão comunista aí que teve o Senado lá, né? Não era Senado. Os caras que invadiram lá, que tentaram repetir o Capitólio, foram comunistas, né? Que invadiram, não foi? Que cagaram na mesa lá, né? Foi comunista que fez isso, né? O bolsonarismo é um movimento muito maior. E ele tem inspirações fascistas. Prova disso é que o Bolsonaro elogiava lá torturadores e coisas nesse sentido. E, de novo, querer explicar para as pessoas que fascismo não é só Mussolini, não é só o cara que se diz fascista, é complicado demais. Então, que seja de extrema direita, para você simplificar, tá? Então, sim, me desculpa se isso te ofende. É de se ofender mesmo, né? Se chamar de extrema direita, mas vocês são de extrema direita. Se não gostam disso, mudem essa realidade. É isso, falou e tchau.